Capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Causa admiração e com fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. À primeira vista é isso que nós pensamos, mas quando a gente vai avaliar com mais profundidade o texto, a gente vai ver que ele está mostrando para nós que nós temos que nos considerar todos como filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. E logicamente que nós temos que procurar entender a importância de olharmos aquelas senhoras mais velhas, as nossas mães, e aquelas mais jovens, as nossas irmãs, nossas filhas. Ou seja, nós temos que começar a ver o mundo por outros olhos, por outra forma, de forma diferenciada. É por isso que todos nós que caminhamos aqui na Terra precisamos aprender a nos educar espiritualmente para conseguirmos ver o mundo da forma que Jesus via. Senão nós vamos ficar sempre travados num ponto sem procurar entender aquilo que realmente traz para nós a ideia maior que Jesus trouxe, que é compreendermos uns aos outros e respeitarmos uns aos outros com amor, com determinação, com responsabilidade. Pelo que concerne a seus irmãos, sabemos que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos. Não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. A colocação que ele faz aqui como irmãos de Jesus eram os filhos que José já tinha antes do casamento, não os filhos de Maria. Portanto, ali tinha, dentro da nossa família, normalmente nós temos aqueles que mais têm pé atrás conosco. Tudo que a gente fala com eles faz cara feia, olha de lado, não quer aceitar. Ou seja, dentro da nossa família nós vamos ter nossos problemas. Mas nós temos que procurar entender que também vamos ter, dentro da nossa família que nós temos o nosso maior compromisso, a nossa maior responsabilidade. Se não quer nos ouvir, se não acha que não está bom, sigamos em frente, vamos fazer nosso trabalho naturalmente, até que eles possam despertar para as grandes realidades da vida, para as grandes realidades que a vida espiritual demonstra para todos nós. Se eles não quiseram caminhar conosco, sigamos em frente. Um dia, todos nós nos reuniremos de novo, ou para uma próxima reencarnação, ou para avaliar as nossas últimas reencarnações e ver por onde devemos recomeçar ou por onde devemos seguir. É importante que saibamos que dentro da família está, na maioria das vezes, os nossos desafetos, por isso é tão importante reconciliarmos-nos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. No mínimo, abrande os seus ressentimentos uns para com os outros. Disse-ia mesmo que partilhavam até certo ponto de prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Então, nós precisamos entender que se Jesus tinha problema com a família, todos nós vamos ter. O problema é como nós vamos encarar os problemas eventuais que existem conosco nas famílias. E nós temos problemas não só na família pessoal de A, B ou C, mas também na família universal. É por isso que nós temos que estar sempre olhando para dentro de nós, revendo nossos conceitos, para ver como nós estamos nos portando dentro do nosso grupo familiar, como nós estamos nos portando dentro do nosso local de trabalho, dentro da nossa casa religiosa, seja de qual denominação for. Nós temos que saber que precisamos aprender a conviver todos como irmãos. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que ele lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. Outro fator que nós temos que prestar atenção é que as mulheres da comunidade judaica sempre eram relegadas a segundo plano.
E Maria, portanto, ela participa com ele durante a crucificação. Depois ela vai morar junto com João Evangelista, já afastado de Israel, em outra cidade. E então ali eles passam o resto da vida deles, e o tempo todo dela dedicando aos discípulos de Jesus, recebendo os necessitados, ajudando a tratar os necessitados. Ou seja, ela ali naquele momento presente ali com ele, pelo contexto bíblico da situação que a gente lê, ela não estava muito afinizada, entendia muito o que estava para acontecer, o que estava acontecendo. Mas se a gente lê o livro Maria de Nazaré, ela tinha plena consciência, sabia de tudo, não de quase tudo, e lógico que ela sofria, porque ela sabia que o fim dele não seria dos melhores, porque como ela sabia que ele era o Messias, sabia que o Messias teria um fim bastante trágico. E ela conhecia muito o Velho Testamento, conhecia muito a história do povo hebraico e do povo hebreu, então ela sabia por onde que ela, em um determinado momento, ela ia passar por aquela situação de muita dor, porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrendo naquela condição. E todos nós precisamos entender que temos que desplugar um pouco dos nossos familiares, seguir o caminho, mas não deixar de amá-los, não deixar de respeitá-los, não deixar de entendê-los, mesmo que eles não queiram fazer com relação a nós. O que nela predominava era a solicitude materna. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envolta no véu da fórmula alegórica. Nós já comentamos bastante sobre isso aqui no tópico anterior. Então aqui ele está mostrando para nós que Jesus não poderia estar rebaixando Maria com a sua mãe na condição de todas as outras, e nem a seus irmãos na condição, e suas irmãs na condição de todos os outros. Mas na realidade ele estava elevando todos a um patamar de entendimento para nós. E ele diz bem: a todos aqueles que fazem a vontade do Pai são seus irmãos. Então nós precisamos aprender a colocar em prática os ensinamentos do Cristo para que a gente possa começar a entender mais a nossa paternidade divina, e por isso nós entendemos também que somos todos irmãos indistintamente. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, o que lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, ali naquele momento, ele mostrou para todos ali que para ele não existia diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, e nós precisamos de entender isso. Quem já leu o livro Maria de Nazaré vai ver que esse texto, essa mensagem, não vai passar tão bem, não encaixa tão bem nas passagens do livro. Temos que respeitar os dois pontos de vista e ver que ele está mostrando para a gente que Jesus não estava desprezando a mãe dele. Estava mostrando para todos nós a importância de nós sabermos ver em todos a nossa mãe, nossos irmãos, nossos pais, porque se nós não queremos que façam aos nossos familiares, entendendo que somos filhos de Deus, também não podemos querer que aconteça aos familiares dos outros. Por isso, precisamos estar sempre atentos na nossa postura mental com relação àquilo que a gente sente e pensa pelo outro, para que a gente possa, então, construir em nosso mundo íntimo as formalizações de bons sentimentos, de bons ideais de amor. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo a todos, iluminando nossos caminhos para que a redenção seja possível a todos nós ao longo da nossa caminhada. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós e a todos os nossos lares e familiares.